toda a criação pode ser salva? O que é salvação? Todos podem ser salvos? Meu nome é Vini Vieira, eu sou pastor do RLV, que é um ecossistema a serviço da juventude da Comunidade das Nações, formado pelo ID, que são os pré-adolescentes, alta voltagem, adolescentes, Relive, que são os jovens, Hope, jovens adultos, e Em Chamas, que é o nosso ministério de rua, missões e evangelismo. Se você em algum momento já se fez alguma dessas perguntas, assista esse vídeo que nós vamos falar sobre isso hoje. Esse vídeo faz parte da série Primeiros Passos do canal da Comunidade das Nações. E se você deseja ter acesso a outros episódios dessa série, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que lá no Gênesis, no Éden, o homem pecou. E ali Deus já trouxe uma solução e ele disse que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Essa promessa vai se desdobrando em toda a Bíblia, e ela é manifesta em Jesus Cristo, porque a partir do pecado, a morte entrou no mundo e o mal entrou no mundo. E consequentemente, nós precisamos de um Salvador. Então, quando eu olho para o texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, diz que antes de tudo, pois, Paulo nos exorta a usar da prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens e dos reis e todos quantos se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, ao qual, olha esse texto, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então aqui nós vemos que existe um desejo de Deus de que todos sejam salvos. Mas a despeito de Deus querer que todos sejam salvos, nem todos por vezes entram nesse lugar. Porque a verdade é que ali é anunciada, que é a verdade que precisa ser conhecida, é a verdade que é anunciada ali no Evangelho de João 8,32, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E continuando no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O capítulo 17 e o verso 17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, mediante ao conhecimento da verdade, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e é aquele que tem a palavra viva, porque no começo de João vai dizer que ele é o verbo, a partir do conhecimento de Jesus, a pessoa começa a acessar essa verdade. Mas o texto de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 10, do verso 9 a 10, vai dizer que se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o processo para ser salvo é reconhecer a Jesus, confessar com a sua boca e crer com o coração. E isso vai fazer com que você acesse a salvação. Você pode estar se perguntando: mas Vini, você não me conhece, nem sabe os erros que eu cometi, como você pode afirmar que eu posso ser salvo? Isaías vai dizer no capítulo 1, no verso 18 e 19, que por mais que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, pode ser tão sujo quanto você pensar, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. E aí a gente tem também o clássico João 3,16, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda que ele era o unigênito antes da sua morte e se tornou primogênito. Então, lembrando que a salvação não é o fim de uma história, nem o fim do processo. A salvação é o início de uma nova história e de uma nova vida. Uma porta de acesso para o reino de Deus. E sobre toda a criação ser salva? Bom, a gente vai ter em Romanos também falando que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi subjugada mediante ao pecado de Adão, que eu citei lá no começo, e a partir do nosso entendimento como filhos de Deus e acessando a realidade do céu mediante a salvação e avançando nisso, nós podemos, junto com Deus, em cooperação com Deus, sendo participante daquilo que Deus está fazendo, fazer com que a terra seja redimida. E se você quiser aprofundar mais o tema e se deseja colocar em prática o seu ministério de cura e libertação, eu convido você a acessar o site da Chara e adquirir os livros da Dewana de Silva e da Teresa Liebscher. É isso?
E além dos livros, você vai ter acesso aos cursos ministrados pelas autoras e com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, aguardo você, acesse o nosso site e compre os livros porque está limitado, viu? Esses aqui são poucos no estoque. Acesse agora e não perca essa oportunidade. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui na tela tem mais 2 vídeos desta série para que você possa assistir. Clique e aproveite.